nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, no dia de hoje, quinta-feira onde nós celebramos o lava-pés, nós celebramos a ceia do Senhor, dia 9 de abril. Ouçamos as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no dia de hoje nós celebramos a ceia do Senhor, o momento em que Jesus Cristo institui a Eucaristia e, consequentemente, institui o sacerdócio. O momento em que Jesus Cristo nos convida a seguir o seu exemplo neste gesto de caridade fraterna. Veja, Jesus estava ali na iminência de sofrer a sua paixão. E ele, participando da ceia com os seus discípulos, num determinado momento desta ceia, tira o seu manto, retira tudo aquilo que de alguma forma poderia atrapalhá-lo, coloca uma toalha cingida na cintura, coloca água numa bacia e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Um gesto extremo de humildade. Nesta cena de lavar os pés dos seus discípulos, nós conseguimos enxergar o segundo grau de esvaziamento, de rebaixamento que o Senhor realizou na sua vida. O primeiro grau de esvaziar-se, de se rebaixar-se, de se humilhar, é justamente quando Jesus assume a nossa humanidade. Ele, sendo Deus, aceita assumir a nossa humanidade para nos salvar. Veja, o segundo grau é quando, ao lavar os pés, ele assume a condição de um escravo.
Sim, porque o ato de lavar os pés é um ato exclusivo de um escravo. E mais do que isso, na época dos judeus, um escravo que era judeu também não podia fazer este tipo de coisa. Os judeus não aceitavam que se tratasse um irmão da fé como um escravo. Então, mesmo que na casa de determinada pessoa tivesse alguém que o servisse como o escravo, na condição de escravo, no papel, por assim dizer, na vida prática ele não poderia ser tratado como um escravo, mas sim como um empregado. E Jesus assume esta condição de escravo. Muito por isso que Pedro tem essa reação espantosa: tu nunca me lavarás os pés, Senhor. E Jesus disse: é necessário. Se tu não permites que eu te lave os pés, não terás parte comigo. Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Nós vamos acompanhar no decorrer do tríduo pascal, que nós iniciamos com a missa da ceia do Senhor, nós vamos acompanhar Jesus indo ao último nível da humildade, que é quando ele se faz, assume a condição de um malfeitor, de um condenado e morre na cruz por nós. Ele vai passar esse terceiro nível de doação, de entrega, amando-nos e amando-nos até o fim. Como é maravilhoso para nós sabermos que Deus nos amou, que Deus ardentemente continua a nos amar e deseja a cada instante de nossas vidas nos salvar. E veja, Ele faz isso sobremaneira, através de um ministério chamado ministério sacerdotal, através dos sacerdotes, dos padres, de homens que mesmo na sua fragilidade, mesmo na sua infidelidade, mesmo nas suas limitações, tentam viver aquilo que Jesus lhes pede. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje que nós celebramos a instituição da Eucaristia e, consequentemente, do sacerdócio, nós somos convidados a rezar pelos nossos padres, na condição de dependentes dos sacramentos que são administrados por eles. Eu também, como padre, dependo dos sacramentos que os meus irmãos sacerdotes administram para mim. Eu dependo de um padre para me confessar. Nós somos convidados a rezar por eles, para que Deus venha cada vez mais ao encontro dos nossos irmãos sacerdotes e alimente a fé deles. Conceda-lhes o dom da fortaleza, conceda-lhes o dom da perseverança, para que eles continuem seguindo o exemplo de Jesus. Continuem na limitação, continuem nas suas fraquezas, lavando os pés uns dos outros. O sacerdote é aquele que busca viver de forma mais plena aquilo que Jesus viveu na terra. Claro que muitas vezes nós não conseguimos, claro que muitas vezes nós somos fracos e por isso nós dependemos tanto da oração do povo de Deus para nos fortalecer e para que nós possamos cada vez mais seguir o exemplo que Jesus nos deu. Ele disse a nós: dei-vos um exemplo para que façais a mesma coisa que eu. Fazer a mesma coisa que o Senhor é se colocar na condição de servo, servo da humanidade, servo de cada um de nós, se colocar na condição de um escravo dos homens. Nós, sacerdotes, somos convidados a viver isso. E cada um de vocês, que não são sacerdotes, mas que participam da igreja, pelo sacerdócio do batismo, que participam da igreja nos mais variados ministérios,
são convidados a, no dia de hoje, rezar pelo seu Padre, rezar por aquele Padre que você traz guardado no teu coração, aquele que nós podemos dizer que é o Padre da minha infância, ou o Padre da minha juventude, ou o Padre da minha maturidade, aquele Padre que me acompanha. Se lembre no dia de hoje daquele Padre que foi importante para você em algum momento da sua vida e ofereça aos céus uma singela oração. Reze por eles, reze por cada um de nós, para que nós consigamos cada vez mais ser perseverantes no sacerdócio que Deus nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.